Sejam bem-vindos ao canal Revitalize TV. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história na dermatofuncional. Bom, pessoal, algum tempo atrás aqui no YouTube eu contei a história, há 5 anos atrás mais precisamente, eu contei a minha história na dermatofuncional. Essa história eu sempre mando para as minhas alunas porque serve de inspiração. As pessoas, quando elas entram na área estética, elas acham que tudo é fácil, que tudo vem com muita facilidade, né, nesse mercado. Eu quero dizer para vocês, eu vou fazer 23 anos na área de dermatofuncional. Fui da primeira turma do Brasil e eu mostrando esse vídeo aqui há um tempo atrás, contando um pouco da minha história, já se passaram 5 anos. E hoje eu olho e eu falo, a gente não pode parar. Então, pessoal, eu comecei numa época que ninguém conhecia nada de estética. Não tinha essas coisas todas que tem hoje, não tinha tecnologia e ainda assim eu fui procurar conhecimento. Então, quando eu fiz a primeira turma de dermatofuncional do Brasil, lá no Rio de Janeiro, não tinha aparelho, as aulas eram virtuais, né? Tudo era muito difícil, né, gente? A gente não tinha internet e não tinha as facilidades que tem hoje. Então, hoje, vocês têm inúmeras facilidades que não conseguem perceber. Claro que quando a gente olha para trás, a gente sempre vê isso, né? Mas na área de estética foi incrível esse avanço tecnológico, tenho que dizer para vocês. Então, quando eu comecei, a gente usava muito as mãos, a gente fazia muitas massagens, né? E muitas vezes queria milagre com essas, usando esses atributos, né? E hoje a gente vê que as tecnologias, elas são essenciais para que todos os tratamentos que a gente faz na área de saúde, na área de beleza, deem certo, né? Então isso é muito importante. Quando eu me formei, em 1995, né, já não se tinha internet, a gente fazia trabalho à mão, tudo era muito diferente do que é hoje. Quando eu terminei em 2003 a especialização em fisioterapia dermatofuncional da primeira turma do Brasil, nenhum aparelho a gente via em sala de aula. Os aparelhos a gente via quando algum representante tinha boa vontade de levar esses equipamentos para que a gente aprendesse um pouco. E se a gente não fizesse cursos paralelos, não adiantava nada, porque 40 pessoas em cima de um único aparelho, a gente não conseguia aprender. E foi exatamente, passando por essa dor ao longo da minha vida, que eu senti a necessidade de ensinar, de dar curso e de mostrar o quanto é importante a gente procurar conhecimento. Isso é muito importante a gente pensar, que todas as histórias que a gente tem não são fáceis, a gente não conquista de um dia para o outro, a gente tem uma história aí, e isso é muito relevante. Depois, em 2005, eu resolvi fazer pós em cosmetologia, porque trabalhando com tecnologia, eu também tive a necessidade de trabalhar com produtos, com cosméticos. Fui representante de marca de cosmético, fui representante de marca de aparelho, Quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu fui dona de uma rede de franquias voltada para depilação a laser. Então, além da Revitalize, que tem 22 anos, eu também abri um centro especializado em depilação a laser. Nós tivemos por volta de 30 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu era responsável pelo treinamento de equipe, então eu treinava os profissionais que iam trabalhar na minha empresa, normalmente focado no laser, na depilação a laser. Trabalhamos com os pioneiros, com máquinas que nem eram nacionais. Hoje, vocês profissionais já têm acesso a máquinas nacionais, que faz muita diferença, inclusive no custo, porque aquilo naquela época para pagar era muito difícil fazer dinheiro com máquinas tão caras, e que normalmente, passados alguns anos ali, elas já ficam defasadas. É como se fosse um carro, porém a gente usa esse carro para ganhar dinheiro, Então é muito importante a gente pensar nisso. Essa experiência, todas essas experiências de erros, de acertos, que a gente começou lá, tudo isso eu mostro na minha mentoria hoje para as minhas alunas, Por quê? Porque a gente vê as pessoas cometendo erros que a gente cometeu lá no passado e que hoje não cometo mais, A gente vai aprendendo, uma hora a gente aprende. Isso é muito importante. Depois, quando eu vim para Belo Horizonte e a gente tinha aí essas franquias, eu tive a necessidade de dar aula, Na verdade, foi porque aconteceu muito por acaso. Uma coordenadora de um curso passou na porta da Revitalize e ela me convidou para uma banca.
eu fui lá e falei, vou fazer uma banca para ver se dá certo, né? E com 10 minutos ela falou, sabe como é que eu te conheci? Passei na porta da sua clínica e tal, e a gente estava precisando de uma professora prática. Hoje, a maioria dos cursos, os professores são técnicos, são ótimos, mas são técnicos. E a faculdade, ela não tinha um professor que estava ali, ó, tinha uma história, né, que estava ali trabalhando, porque existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, e entre uma coisa e outra há uma lacuna ali. E aí eu senti essa necessidade. Nesse momento aí, falei, vou dar aula. Já era aí, né, um propósito me chamando. Fui dar aula na faculdade, não tinha a menor experiência em dar aula. Tive, assim, as piores sensações, porque eu falava, olha, eu acho que eu não sou capaz, acho que não vai dar, não vou ficar. Eu falava para essa coordenadora e ela, calma, vai dar tudo certo, fica tranquila. Me tranquilizou, uma pessoa que eu tenho muito carinho até hoje, porque se não fosse pela persistência dela, eu não teria ficado. E ela me segurou bastante. E foram 11 anos nessa faculdade, lecionando na graduação e também na pós-graduação, que eu aprendi muito do que é dar aula, né? Consegui uma bolsa para fazer mestrado em educação, né? E aí eu fiz mestrado em educação e depois eu fiz outra pós em injetáveis, porque hoje a gente vê muito falar, né, nos injetáveis, essa evolução nessa parte cosmética dos injetáveis, e aí, claro, eu não podia ficar parada. Quero dizer para vocês o seguinte, se a gente não se mexer, ninguém vai se mexer pela gente. E eu vejo muitas alunas, né, desanimando, procrastinando, falando que não conseguem. Num curso aqui a pessoa desiste de pegar no equipamento tentando uma vez. Não é fácil, ninguém aprende na primeira vez. Tudo na vida é persistência. E é sobre isso que a gente está falando, né? Temos que ser muito persistentes. E todos nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, né? E a gente precisa ressaltar isso. Eu, durante a pandemia, que todo mundo sabe que a situação para a estética ficou muito ruim mesmo, e está até hoje, porque a gente ainda está colhendo aí, né, desses tempos que a gente ficou absolutamente parado, eu falei, não vou ficar parada, vou escrever um livro. E eu escrevi um livro, A Dor da Superação, que eu convido vocês a ler para vocês aprenderem o que é motivação, né, o que é realmente sair do lugar, procurar sempre ser o melhor naquilo que a gente faz, porque é sobre isso, né? É ser o melhor, mas a gente precisa superar não o outro, a nós mesmos. Essa é a nossa superação diária e é essa dica que eu quero deixar para vocês. Então, espero que vocês tenham assistido esse vídeo, que muita gente, né, sente bastante empatia, porque eu conto da minha história. Então, se você ainda não assistiu, assiste aí, tá aí no YouTube. Há 5 anos atrás, o nosso primeiro vídeo falando, né, sobre a minha história detalhadamente, tá aqui. E agora, 5 anos depois, eu fiz questão de falar para vocês. Continuo fazendo as mesmas coisas, continuo trabalhando, mas jamais, nunca, em hipótese alguma, parada. Porque se a gente parar, a gente vai ser atropelado. E na nossa área, na área de estética, ou qualquer outra que você trabalhe, ou que se você está aí pensando em entrar na área estética, porque você acha que é fácil e vem um monte de facilidade, não, nada é fácil. Tudo é bom quando a gente faz com amor, com prazer, né? Coloca ali emoção, coloca amor. Esse é o melhor e maior tempero. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Façam por amor e não por dinheiro, porque dinheiro fácil não existe, e sim bastante trabalho e bastante dedicação. Então assistam esse vídeo aqui que conta o início da minha história, mas também assistam, né? Fiquem de olho aí no nosso canal, assistam o nosso canal do YouTube, sigam as nossas redes, Instagram, no nosso site, sempre fiquem atentos a todas as novidades, porque eu sempre falo o seguinte, nunca, nenhum curso da Revitalize é igual ao outro. Todo curso a gente tem algo de diferente, a gente tem novidade, a gente tem coisas novas a oferecer. Por quê? Porque cada dia é diferente do outro e cada turma é diferente da outra. E eu sempre aprendo muito com os meus alunos. Então, fica a dica para vocês,
e até a próxima!